Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Então, dando prosseguimento à leitura do Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 24, a identidade dos espíritos, item 261. No item anterior, nós vimos que a caligrafia ou a assinatura de um espírito raramente poderão comprovar a sua verdadeira identidade e que um talismã jamais o obrigará a dizer somente a verdade. No item de hoje, Kardec e os espíritos analisam a questão dos espíritos imperfeitos que imitam a linguagem, procurando se passar por espíritos veneráveis, dignos de estima e respeito. Então vamos à leitura deste item 261. Certamente se dirá que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. É verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade vos digo. Mas quando se estuda o texto, sem se deixar influenciar, perscrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade, recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha. Essa expressão, a ponta da orelha, ou aparecer a ponta da orelha ou aparecer a ponta do rabo, é coisa bem do passado, quando a personificação do mal, o gênio maligno, era representado como tendo chifres, rabo pontiagudo e orelhas compridas, e que eram habilmente escondidos por um chapéu, uma gola alta, uma capa. E só aquele que fosse bastante perspicaz poderia perceber a pontinha da orelha ou a pontinha do rabo do maligno semi-encoberto pela capa de virtudes morais, de honestidade, de pureza. Não é algo fácil, mas também não é algo impossível. Continuando a leitura. É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Uma das maiores problemáticas no nosso mundo de hoje são as notícias falsas ou as fake news, que se espalham com enorme rapidez em todos os setores da vida. Na economia, na medicina, na ciência, na política. E o Espiritismo não está livre disso. Percebemos que muitas mensagens, imitando a linguagem do Dr. Bezerra de Menezes e de outras figuras veneradas, são na realidade mensagens vagas, sem um sentido definido. Estas mensagens vêm de espíritos enganadores e mistificadores e, em geral, são transmitidas por um médium imperfeito
orgulhoso. Embora tenha um tom e mesmo um conteúdo evangélico, as mensagens falsas costumam gerar intranquilidade, agitação e mesmo medo entre os leitores desavisados. E embora esses espíritos saibam que as mensagens serão desmentidas posteriormente, o mal já terá sido espalhado e o espiritismo acaba sendo desacreditado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a imitação da linguagem também é abordada no capítulo 21, item 7, onde lemos: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, para finalizar esse item, todo cuidado diante das comunicações recebidas, portanto, é pouco. Vamos evitar encaminhar automaticamente tudo aquilo que recebermos no WhatsApp, em outros aplicativos de mensagens instantâneas. Vamos procurar analisar seu conteúdo e se a mensagem estiver em desacordo com a doutrina codificada por Kardec, ou mesmo se tivermos alguma dúvida, simplesmente deleta. Não repasse. Bom, nesse item, Kardec e os espíritos analisaram as provas possíveis de identidade dos espíritos. Nos próximos itens, veremos como distinguir os espíritos bons e maus. Não percam! Uma ótima semana a todos e que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, agora e sempre.